Olá pessoal, tudo bem? Neste episódio nós vamos discutir se pertencemos ou não à elite brasileira e o que significa elite afinal. Vamos lá? Vez ou outra, as revistas de economia ou de personalidades trazem brasileiros bilionários, em geral muito poucos, é claro, e esse feito é celebrado, né, por algumas pessoas certamente inocentes ou pelo menos ingênuas, que acreditam de fato que o aumento de pessoas bilionárias signifique uma melhora geral da sociedade brasileira. Nós sabemos que é o contrário. Quanto mais os bilionários aumentam, mais implica concentração de renda e, portanto, desigualdade social. Então, essa é a primeira questão a ser dirimida aqui nesse videozinho, para que nós não confundamos o êxito de poucos com o sucesso de muitos. A segunda questão importante é pensar o que nós entendemos por elite hoje no século XXI, né? Ou seja, hoje, no final de julho deste ano 2022, o que significa ser ou pertencer à elite. Na história do Brasil, a elite foi mudando sem perder alguns lastros que sempre são os mesmos, mas se nós pensarmos, ignorando o Brasil colônia, em que havia a figura do senhor de engenho, os homens de letras ligados aos poderes da corte portuguesa, nós temos no Brasil já independente, no século XIX em diante, uma elite escravocrata e também latifundiária já no século XIX, o que resultou, por exemplo, nos Barões do Café, no interior de São Paulo, e outros títulos comprados, muitas vezes comprados, por esses latifundiários políticos e senhores que tinham muitas terras, comprados ao governo. No século XX, isso vai mudar um pouco. Na passagem do Império para a República, no final do século XIX, o que acontece, dentre várias coisas, é que o Brasil sai com a sua primeira Constituição Republicana em 1891 e nela é que se propõe a primeira divisão entre Estado e religião, porque até então, seguindo o modelo cortesão português, o modelo das cortes do antigo regime, no século XIX, o Estado, a religião católica e o Estado, portanto, primeiro português, depois brasileiro, o Estado e a religião eram uma coisa, uma amálgama, que não se separava. A ideia, portanto, de haver um imperador ou um rei vitalício reproduzia também uma ideia de que ele estava investido no trono por desejo divino, por, digamos, um desígnio que vinha de uma certa metafísica. Então, ao mesmo tempo, o rei tinha o poder temporal, que era aquele dado pelas atribuições administrativas, políticas, civis, mas também esses atributos, digamos, metafísicos ou teológicos, para dizermos assim, que vinham do Vaticano, que sancionavam os tronos até pelo menos o século XVIII e no Brasil isso se estendeu até o século XIX, né, porque o Império prosseguiu nisso. No século XX, portanto, o que acontece é que o antigo senhor de engenho, desde a época do chamado Brasil Colônia, passou a Barão do Café no século XIX e agora os barões de café se somam a outros tipos que a história mais tarde vai chamar de coronéis. Coronel não quer dizer que o homem participou de guerra, esses sujeitos, mas quer dizer que ele tinha uma postura de mandatário, de mandão,
e que fazia com que todos os seus funcionários, que a gente chamaria hoje, mas à época capangas, jagunços e outros sujeitos ligados a esse senhor de terras, fizessem, agissem em acordo com os arbítrios dele. No Brasil, embora as coisas mudem, elas não mudam na estrutura. Essa tendência de que homens ligados ao poder público, como políticos, altos empresários, industriais, donos de empresas que exportam em quantidade absurda, esses sujeitos persistem no Brasil de hoje, fazendo duas coisas: adquirindo terras para especulação ou negociando a venda dessas terras e, obviamente, o que está em cima delas, inclusive empresas públicas eficientes brasileiras, para pessoas de fora. Então, a briga pela terra, a disputa pela terra sempre foi um marco na história do Brasil, desde os tempos do chamado Brasil Colônia, que o Brasil ainda é um Estado português, disputado por várias potências europeias, mas no século XIX, quando o Brasil vira Brasil, isso persiste na figura de concentração de terras, que na lei de 1850, na lei de terras, em que se abole a escravidão externa e, ao mesmo tempo, não por coincidência, a terra passa a ser uma disputa agora colocada à venda. Há um documento assinado pelo imperador Pedro II que decreta o valor estipulado à terra. Isso é importante, vocês podem consultar inclusive no site do Senado brasileiro, está ali na íntegra esse documento. Então, no século XX e agora XXI, a gente percebe a manutenção dessa concentração de riqueza, em que a terra está quase sempre no meio dessas disputas. Seja a terra onde tem árvore, no caso da Amazônia, sejam as terras devolutas, sejam as terras que abrigam entidades como MST, que para algumas pessoas não passam de desordeiros e que não fazem nada de bom pelo país e pelos seus. Então, essas coisas precisam ser minimamente repensadas. Nesse sentido, o que nós poderíamos entender como elite brasileira? Algumas pessoas nos últimos anos, aliás faz tempo isso, têm preferido se referir a esse grupo minoritário de pessoas como elites, porque eles consideram que a elite é uma coisa, não é tão homogênea quanto nós pensamos. Em princípio, a elite ela reuniria alguns atributos como um capital muito acima dos demais, uma concentração de renda, depois, em tese, um acesso à educação e à cultura que as demais classes não teriam, dentre outros fatores, comportamento, etiqueta, modo de se comportar, a quantidade de viagens que realiza, as línguas que é capaz de ler, falar, escrever, enfim. Então, a elite seria, em termos, digamos, ideais ou teóricos, seria um grupo de pessoas que detém essas qualidades todas, ou essas características todas. Dinheiro, cultura, acesso à educação, a bons livros, conhecimento do mundo, não só do país, que eu sei, vários contatos internacionais, várias formas de frequentar circuitos diferentes, etc. Mas o que nós temos no Brasil, e por isso que agora se passou a dizer, nos últimos anos, se passou a dizer elites no plural, porque essas elites, elas se confundem. Não, portanto, nós que não pertencemos à elite, evidentemente, nós sabemos que ser assalariado, depender de salário ou depender dos clientes que você atende no consultório, isso não faz da pessoa membro da elite. Também o fato de circular circunstancialmente grupos da elite não faz de você um amigo da elite,
nem um colega dessa elite. Então, para finalizar essa discussão sobre o que nós entendemos por elite ou por elites, não se esqueçam, uma coisa é a classe, a plutocracia, ou seja, o regime do dinheiro. Outra coisa é lidarmos com a elite cultural. Nós pensarmos, por exemplo, em artistas de grande êxito no Brasil, muito conhecidos, como da MPB ou da música erudita, né? Ou que interpretam música clássica, por exemplo. Essa elite cultural dos artistas, dos diretores de cinema, etc., é uma elite que não necessariamente é uma elite financeira. A elite financeira é mais especulativa, trabalha com mercado de ações, em bancos, haja vista nosso ministro atual, aliás, né? Então, se nós pensarmos nas várias elites existentes, cultural, financeira, e em termos mais específicos como uma elite socioeconômica, quando a gente funde essas ideias, uma elite socioeconômica é aquela que também tem acesso à cultura, à educação, que viaja, que supostamente fala bem vários idiomas, porque teve acesso a boas escolas, enfim. Então, discutir, primeiro, elite ou elites, implica reconhecer se nós pertencemos ou não a elas. É muito difícil afirmarmos que sim, embora nós saibamos que uma parte considerável da classe média e, mais recentemente, um extrato, infelizmente, aliás, um extrato das camadas mais humildes e pobres está com um comportamento e um discurso que se supõe, pelo menos, acessar a classe média e, por extensão, ter algum contato com a elite. É aquela ideia do sujeito que se diz empreendedor, mesmo sem poder empreender nada de fato. Ele depende do carro que ele financiou ou que ele alugou para fazer uma corrida de aplicativo, ou é o sujeito que carrega uma barraquinha, né, para comercializar produtos. Isso não é empreendimento, no sentido, pelo menos, economicamente clássico, mas isso é outra história.